abrir a Bíblia, abra sua Bíblia em casa, em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Versículo 14 de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Compartilhe o vídeo. Eu tenho uma palavra muito importante hoje para o povo de Deus e a gente tem que ficar atento. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Tá ok? Efésios, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu preguei sobre isso ontem. Aí Paulo continua: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém. Glória a Deus por essa palavra, graças a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da armadura de Deus. Tá? O apóstolo Paulo está nos mostrando aqui que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Entenda isso. Eu estou querendo mandar uma mensagem, mas não vai aqui. Ah, que pena. Eu queria mandar uma imagem para vocês aqui, não quer entrar. Deixa eu ver. Que pena, não vai. Eu queria mandar para vocês aqui a imagem, né, e mandando aos poucos as imagens de como é a armadura, mas aqui eu não consegui. Depois eu tento mandar para vocês aí. No computador aqui não consegue, manda GIF, não manda, que pena. Então vamos lá então, vamos estudar a palavra do Senhor. Que o apóstolo Paulo está falando com a gente e falou desde ontem, com a pregação de ontem? Nós estamos numa guerra, mas é uma guerra na qual não podemos ver os nossos inimigos. Paulo fala que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra poderes, principados, dominadores do mal. O que a gente vê? A gente vê, na verdade, os efeitos destruidores dos atos malévolos desses inimigos. E nesta guerra, como nós vimos anteriormente, nós não podemos nos descuidar. Eu falei isso ontem, que nós devemos estar preparados. E para nos preparar é preciso que nos revistamos com a armadura de Deus. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Ou seja, em virtude dessa batalha, dessa guerra em que a igreja, em que nós nos encontramos, e em razão do tipo de inimigo que a igreja enfrenta e de quem a igreja recebe os ataques, cada crente, cada cristão é convocado para esta guerra e recebe a seguinte ordem: tomai
toda a armadura de Deus. Ou seja, como um exército que a cada manhã se prepara para a batalha, assim também é a igreja de Cristo em face dos seus inimigos, inimigos invisíveis. É necessário o uso completo dessa armadura, com a finalidade de quê? Qual é o propósito de usarmos toda a armadura de Deus? Resistir no dia mau. É isso que Paulo está falando. Então, se deixarmos qualquer parte dessa armadura de lado, nós poderemos sofrer a derrota. E aí o apóstolo Paulo faz o quê? Do versículo 14 ao versículo 17, o apóstolo Paulo passa a descrever as peças dessa armadura, né? O apóstolo Paulo passa a mostrar como, é claro que Paulo tem a visão aqui, ele olha para um soldado romano, e olhando a armadura do soldado romano, ele faz uma ponte com a mesma armadura que nós devemos usar. Aí Paulo fala, estais, pois, firmes. Aí ele começa a citar cada item dessa armadura. Paulo está aqui diante dos seus olhos, ele está descrevendo a armadura da guarda romana. Paulo visualiza a vestimenta de um soldado romano. A gente sabe lá em Atos 28, que quando Paulo esteve preso em Roma pela primeira vez, Paulo morou numa casa que ele mesmo tinha que alugar, né, e pagava o aluguel e ser preso, e era constantemente vigiado por um soldado, né? Então, é interessante essa figura de linguagem, a maneira que Paulo trabalha, porque a firmeza que Deus espera de cada crente depende das armas, né, com os quais nós não podemos negligenciar nenhuma sequer. A gente precisa atentar para isso, não podemos negligenciar. E é interessante que Paulo vai fazendo uma sequência das armas, né? Uma sequência lógica de cada arma. Isso aqui é muito importante. Então vamos lá então ver cada item desta arma. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos cingir-nos com o quê? Com a verdade. Cingir-nos com a verdade, ou seja, usar o cinto da verdade. O que Paulo quer dizer aqui? Para a gente entender melhor, nós precisamos entender como é que essas peças de guerra de um soldado funcionavam. Primeiro, o soldado vestia-se com uma túnica curta, a qual lhe dava um conforto, ele colocava uma túnica por baixo, porque depois ele tinha que colocar aquele armamento pesado, aquela armadura pesada, né? Para que depois ele colocasse a couraça. Tá? E essa túnica que Paulo colocava por baixo, para depois colocar a couraça, já vou falar como é que era a couraça, era preso, era fivelado com um cinto, que tanto firmava essa túnica e firmava também no corpo a couraça, quanto também servia para segurar a espada quando a espada não estivesse em uso. Então o cinto segurava a túnica, a couraça e a espada. Esse cinto proporcionava firmeza para os membros, daí a grande importância de o soldado usar o cinto para firmar tudo, né? Segurava a espada, firmava a couraça, firmava a túnica. Olha que coisa interessante. Paulo diz, cingindo-vos com a verdade, usando o cinto da verdade. Ou seja, a verdade na vida de um cristão é de extrema e vital importância. Em Efésios capítulo 4, versículo 15, capítulo 5, versículos 6 e 9, Paulo falou contra o engano. Efésios 4, 25, Paulo também exortou os cristãos
a deixarem de lado a mentira e falarem a verdade uns aos outros. Ou seja, a verdade tem que ser a qualidade básica do cristão. O que a gente pode entender por verdade aqui? Verdade aqui fica subentendido tudo aquilo que põe fora o engano, a mentira, a hipocrisia. O que é a verdade aqui? É a atitude sincera da mente e do coração em relação a Deus, em relação às pessoas. E esta verdade faz com que o cristão não tenha medo, não recue na batalha, mas avance com confiança. Né? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é a verdade. Aquilo que precisa sair da nossa boca, do nosso coração, da nossa mente, a intenção do nosso coração, da nossa mente, da nossa fala, precisa ser permeado com firmeza, com verdade. Então é isso que Paulo está falando. Nessa batalha espiritual, a verdade precisa fazer parte da nossa vida. Né? Aí Paulo continua. Ele fala que nós devemos usar a couraça da justiça. Né? O que era a couraça? Pena que eu não consigo aqui mandar as imagens. Ô Facebook, hein? A couraça era composta de duas partes. Era um peitoral, era uma proteção, uma armadura, né? De bronze ou de um metal que protegia, colocava assim por cima, que protegia, ou era aberto assim dos lados e se fechava, que protegia tanto a frente quanto as costas. Tanto os ataques frontais pela frente, né, que podiam ser vistos facilmente, quanto dos ataques traiçoeiros pelas costas, o soldado era protegido por essa couraça, essa proteção que protegia a frente e protegia aqui as costas também. Na mente de Paulo, essa couraça, Paulo fala que era a couraça da justiça. A justiça que Paulo se refere, que protege o crente, que protege o cristão, é a justiça de Deus que nos foi dada por Cristo. Quando Cristo torna o pecador livre da culpa, né, do seu pecado. Essa justiça, meus queridos, nos capacita a vivermos em quê? Em retidão diante de Deus. A justiça de Deus a justiça de Deus em Cristo, Cristo conquistou na cruz para nós, nos torna capazes de vivermos em retidão diante de Deus. Né? Então, espiritualmente falando, essa couraça da justiça é então a vida devota, a vida de retidão, a vida de testemunho, a vida de santidade que o cristão deve ter diante de Deus e diante das pessoas. Quando a gente vive uma vida de santidade diante de Deus, nós estamos fazendo o quê? Nos revestindo dessa couraça e nos protegendo dos ataques do inimigo. Devemos nos lembrar que Paulo, nessa carta aos Efésios, deu uma grande ênfase. Capítulo 4, versículo 1, Paulo fala assim, que devemos viver de modo digno a vocação com que fomos chamados. Entenda, somente por meio de um viver santo, confiado na justiça de Cristo, é que o cristão lutará com mais eficiência, conquistando o próximo e vencendo o diabo, não dando ao diabo recursos para que o diabo nos acuse diante de Deus e dos homens. Deu para você entender? Justiça, a justiça de Deus que nos foi dada, nos impele, nos impulsiona
a vivermos uma vida reta, correta diante de Deus e dos homens, para que o diabo não nos acuse diante de Deus. Então, são armas espirituais que a gente pode usar. Primeiro, cinto, firmeza. Firmeza da palavra, firmeza do evangelho. Né? Segundo, o nosso bom testemunho, a nossa vida, o viver em retidão diante de Deus. Dar bom testemunho da nossa vida cristã para Deus. Olha que coisa maravilhosa. Né? Mas o apóstolo Paulo continua. Paulo fala assim, né? E no versículo 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Paulo está aqui olhando para onde? Paulo olhou aqui, né, para a couraça, para o cinto, e agora Paulo olha para os pés do soldado romano. As sandálias que o soldado romano usava naquela época era bem diferente das nossas. As nossas havaianas aí, a gente quer uma sandália fofinha, né, que relaxa o pé. A sandália do soldado romano era uma sandália que na sola dela era fartamente cravejada com pregos agudos para baixo, é claro. Né? Por quê? Para que o soldado tivesse mais mobilidade e firmeza andando pelos mais variados tipos de terreno. Nos lembremos que a geografia de Israel, né, daquela época, bem diferente da de hoje. Era uma geografia rochosa, então os romanos, para invadir os lugares, tinham que subir, tinham que escalar, tinham que descer. Então, a sola tinha que ter esses pregos para dar firmeza no caminhar, para dar firmeza no andar. Da mesma forma, essa era a visão que Paulo tinha para um cristão. Uma vida calçada, fundamentada, preparada no evangelho da paz, terá condições de passar, irmãos, pelas mais variadas situações. Assim como o soldado romano podia atravessar qualquer tipo de terreno, né, com a sua sandália, o cristão também pode atravessar qualquer tipo de situação. Por quê? Por quê? Porque ele está firmado. Deixa eu tirar o som aqui. Opa. Espera aí. Obrigado. Desculpe, irmão. Né? Então, preste atenção. Firmeza. A nossa vida precisa ser fundamentada no Evangelho de Jesus. A paz proclamada através do Evangelho, né, que nos dá sustento, não é a mera ausência de desgostos, de problemas, de conflitos, ou no sentido militar, paz é a ausência de guerra. Não! Paulo está dizendo que a paz que o Evangelho nos dá, primeiro é a reconciliação com Deus. Né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, porque eu fui reconciliado. Isso me dá firmeza. Né? O que é paz para o apóstolo Paulo e no Evangelho? Paz é a segurança e a tranquilidade que o cristão desfruta por causa da obra de Jesus, que nos garante salvação eterna, que nos garante forças para suportar as lutas, que são meios que Deus usa para promover o nosso crescimento, para fortalecer a nossa fé. Então, é com esse calçado que o cristão deve estar constantemente. O Evangelho, a palavra de Deus. A nossa fé se fundamenta na palavra. O Evangelho da paz. O Evangelho que nos reconciliou com Deus. O cristão precisa estar sobre o Evangelho como está sobre os seus sapatos. Né? O Evangelho da paz é a nossa base, é a base da vida do cristão. Se a nossa vida, gente, estiver embasada em qualquer outra coisa, nas promessas humanas, nas promessas do governo, porque hoje sai um decreto, amanhã já muda tudo. Hoje sai uma notícia, amanhã já é outra. Né? Não!
a nossa vida não pode estar embasada, sustentada por outra coisa, né? A nossa vida precisa estar embasada no Evangelho de Jesus, na Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que sustenta o nosso coração. É a Palavra de Deus que nos dá firmeza para esse tempo que a gente está vivendo agora de instabilidade, instabilidade social, instabilidade da saúde, instabilidade, não é instabilidade econômica, instabilidade política, mas a Palavra de Deus ela permanece para todo sempre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecem. Então, quando a minha vida está fundamentada, calçada no Evangelho, aí eu passo por qualquer situação. Nesse momento agora, eu passo porque a minha fé tem base, a minha fé é sólida, a minha fé não está baseada em promessas de histórias da carochinha, de histórias infantis, não. A minha fé está baseada e fundamentada na palavra de Deus. Está vendo como Paulo olha, né, para a armadura do soldado e vai tirando lições para nos ensinar a combater essa batalha. Quarto, né, Paulo fala agora de algo fantástico, de algo maravilhoso. O que é que Paulo fala? Paulo fala que depois de calçarmos o Evangelho, na preparação da paz, eu preciso embraçar. É interessante o termo, embraçar sempre o escudo da fé. Versículo 16. Que tipo de escudo Paulo está pensando aqui? Porque ele usa, né, embraçar. Por que Paulo usa esse termo? E que tipo de escudo? Será que aquele escudo, tipo do escudo do Capitão América, né? Um escudo pequeno ali que protegia só o rosto, né? Aquele escudo assim, escudo, né? Melhor dizendo? Não. O escudo, né, que Paulo está pensando era uma peça que media mais ou menos 1,25 m de altura. Não era um escudo pequenininho, era um escudo um pouquinho mais alto e 75 centímetros de largura. E era um formato meio côncavo, né? Era meio assim, né? Meio ovalado, vamos assim dizer. E era um escudo revestido de uma camada de couro. Era feito de madeira ou até mesmo de metal, poderia ser, né? Mas às vezes de madeira também. Mas era revestido de couro. Então, numa guerra, o escudo tanto protegia individualmente, cada soldado, como também protegia coletivamente. Como? Primeiro, era um escudo maior e o soldado ficava ali atrás e se protegia. Mas uma estratégia de guerra, o que eles faziam? Quem já viu o filme 300, aquele filme dos espartanos, eles têm uma tática de guerra interessante. Alguns falam que é a tática do casco da tartaruga, né? Eles vão, né, em fileira, assim, um pessoal atrás, e vai. De repente, quando eles percebem que o inimigo vai lançar flechas por cima, porque o escudo está protegendo aqui, mas não protege aqui. Quando eles percebem que as flechas virão por cima, eles fazem uma tática e se agrupam, e a turma que está no meio levanta o escudo. Então o escudo protege na frente, protege dos lados, protege atrás, está protegendo em cima também. Mas essa proteção em cima só vai proteger se todo mundo que estiver ali se juntar, estar juntos, um protegendo o outro. Duas lições importantíssimas a gente tira aqui. Primeira lição, é preciso individualmente que cada cristão embrace, né, esse escudo da fé. A fé, eu tenho falado nessas visitas, ou nas lives que eu falo, ou com as pessoas, a fé nesse momento de pandemia, ela tem um peso fundamental, gente. Eu não consigo me imaginar sem fé. Eu não consigo me imaginar sem pensar, viver sem fé. Não consigo. Mas eu preciso individualmente
também alimentar a minha fé, crescer, desenvolver a minha fé, ter uma fé viva, uma fé de atitudes, uma fé, né, com princípio de vida. Agora, também eu preciso estar juntos, como igreja, como povo de Deus, um defendendo o outro, um estando junto com o outro. Agora, uma coisa interessante acontecia nas guerras, né? Os inimigos, o que eles faziam muitas vezes? Eles banhavam a flecha em óleo e colocavam fogo na ponta da flecha, e essas flechas com fogo eram lançadas sobre os inimigos. E agora, pastor, se o escudo era ou de madeira, ou até mesmo de metal, mas estava coberto com couro, vai pegar fogo no couro. Mas o que os soldados faziam? Eles tinham que molhar o escudo, deixar o escudo molhado, porque quando a flecha com fogo cravava no escudo, o couro, né, do escudo estava molhado e apagava os dardos. O que Paulo fala? De apagar os dardos inflamados do inimigo, né? Duas coisas. Primeiro, o inimigo não brinca em serviço. Não existe a palavra misericórdia no dicionário do diabo, não existe. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele taca flechas e flechas inflamadas. É por isso que Paulo fala lá em Romanos 8:1, agora, pois, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Muitas vezes o diabo acusa, joga dardos inflamados para nos acusar, nos deixar para baixo. Mas se o nosso escudo estiver banhado da presença do Espírito Santo, se a nossa vida estiver banhada com fé, né? Se a nossa vida estiver na presença de Deus, nosso escudo vai estar molhado. E molhado vai apagar os dardos inflamados. Na guerra que travamos contra os inimigos de Deus, as flechas do inferno são lançadas contra nós. E muitas vezes tentando colocar em dúvida o cuidado de Deus para conosco. Essas dúvidas que o diabo lança são como flechas de fogo numa guerra. Então é por isso que necessitamos da fé em Jesus, que nos protege como um escudo, uma proteção individual e uma proteção coletiva. Eu reuni meus líderes essa semana por videoconferência e falei e convoquei cada líder a olhar para o lado, a entrar em contato com seus liderados, a gente cuidar um do outro, nós mantermos contato com o outro, pega o telefone, liga, dá um alô, como é que você está, meu irmão? Nós não podemos ter medo de perguntar como é que o outro está, porque tem gente que tem medo de perguntar como é que o outro está, com medo de receber a resposta, eu não estou bem. Se o outro fala que não estou bem e eu pergunto, o que eu tenho que fazer? Estender a mão e ajudar. E tem gente que não faz isso. Então, nos defender individualmente precisa nos levar a nos defender coletivamente. Ao vermos um irmão sendo atacado em sua fé, precisamos atuar em conjunto para proteger a igreja toda, a comunidade toda, todos os nossos irmãos e irmãs. Outra coisa, irmão, se um soldado está em batalha e eu não percebo que ele está em perigo, e o soldado sabe que está em perigo, o que ele tem que fazer? Pedir ajuda. Esse é um grande problema em batalha. Tem gente que quer lutar sozinha a batalha, começa a ser derrotado, não pede ajuda. Então, meu irmão, eu todo dia de manhã eu mando uma imagenzinha com o texto da Bíblia e mando uma mensagem bem curtinha e no final eu escrevo, olha, eu estou à disposição, se precisar de mim é só entrar em contato. Eu não tenho medo de perguntar. Agora você também que está precisando não pode ter medo de pedir ajuda. Eu estou precisando de oração, eu estou passando necessidade. Ninguém pode passar necessidade no meio do povo de Deus. Não passa, porque o povo de Deus acode. Mas eu tenho que falar. Eu preciso falar. Então, abra o seu coração. Fale, né, da sua necessidade. Porque aí os outros soldados, você dá um grito.
O gaúcho, né, a família da minha esposa é gaúcha, eles têm uma expressão muito interessante. Eles falam assim: se você precisar, não prende o grito. Olha que coisa interessante. Precisando, não prende o grito. Precisando, peça ajuda. Porque aí o outro soldado vai perceber: meu Deus, meu companheiro, meu irmão, meu companheiro de batalha está em perigo, eu vou lá socorrê-lo. Mas tem gente que não faz. E o pior ainda, e eu não estou mandando recado para ninguém não, vocês me conhecem. Não sou garoto de recado. Mas é muito comum acontecer: não pede ajuda, fica quieto, sofre sozinho e depois reclama de todo mundo. Ah, que ninguém olhou para mim. Mas ninguém sabia. Nós cristãos não usamos bola de cristal. A gente precisa ouvir o outro. Eu tenho que estar sensível para ouvir o clamor do outro, mas o outro tem que clamar. Então, juntos, o escudo da fé protege ao Giancarlo, mas protege também quem está à sua volta. Né? Eu disposto a guerrear com o outro, não brigar, guerrear junto com o outro a batalha, e o outro disposto a pedir ajuda quando é preciso também. Né? Olha aqui uma frase interessante aqui do Mirovaldo, né? Ao contrário dos soldados de guerra, onde os escudos molhados são muito pesados, o escudo de Deus é leve e protege com mais eficiência. Deus é mais. E é uma verdade. Então, abrace o escudo da fé para se proteger e proteger o outro também. Vamos lá. Paulo fala, o quinto item dessa armadura, o capacete da salvação. Aí Paulo fala assim: tomai também o capacete da salvação. O capacete ou o elmo e capacete é a mesma coisa. Eu queria mostrar a imagem para vocês, mas era feito de ferro ou de bronze e protegia a cabeça do soldado. Colocava, tinha proteção de lado, a proteção na frente, às vezes protegia o nariz, né? Então, assim como o capacete protege a cabeça, o que Paulo está dizendo? Tomai também o capacete da salvação. A certeza da salvação protege a nossa mente contra as investidas malignas do diabo, que nos fazem duvidar da promessa de Deus de nos salvar. Esse é o contexto. Nesse tempo agora de pandemia, de instabilidade, quantas dúvidas surgem no coração das pessoas. Pastor Augusto Nicodemos, ele faz um comentário interessante sobre esse versículo. Ele fala assim que a figura da salvação, como um capacete, reflete todo o ensinamento bíblico de que aquele que foi salvo por Deus em Cristo Jesus está a salvo dos ataques mortais de Satanás. Embora ainda possa ser atingido, jamais poderá ser destruído ou arrancado das mãos do Senhor. Olha que certeza bendita! Você pertence a Deus, meu querido. Ninguém pode te arrebatar das mãos de Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 35 em diante, né? E vai lá, 39 e por aí vai. Paulo fala assim, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí ele fala de luta, de tribulação, de nudez, de perigo, de espada, de poderes, né? Nada pode nos separar, porque a nossa vida está em Cristo. Nossa vida está em Deus, alicerçada em Cristo. Nós somos comprados por um preço precioso. O sangue de Jesus, nosso Salvador, foi derramado na cruz para nos comprar. Então nós podemos ter certeza que somos salvos, que pertencemos a Deus e que somos guardados e protegidos por Ele. Quando eu sei disso, gente, eu passo a encarar a vida de outra forma. Né? A minha mente é protegida, as dúvidas se dissipam, as dúvidas saem. Né? Mas vamos lá, para a última aqui, último item dessa armadura. Paulo fala, tomai a espada do Espírito,
que é a espada do Espírito? Paulo fala que é a palavra de Deus. De todas as armas que Paulo cita aqui, a única que é uma arma assim, ofensiva, as outras são de defesa. Você pode até bater com o escudo, mas o escudo é uma arma de defesa. A única arma ofensiva que é usada para ataque é a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. Porém, não podemos esquecer de um detalhe, que o tempo todo Paulo está mostrando que quem está em posição de ataque é a igreja. Nós não podemos ter medo dos ataques do inferno. Quem é que ataca? A igreja, ela está em posição de ataque, com a verdade, com a justiça, com a paz, com a fé, com a salvação de Deus, revelados no Evangelho, também atacamos. Contudo, é a espada do Espírito, a palavra de Deus, que é a arma letal para o inimigo. A espada que Paulo se refere aqui é uma espada chamada em grego macaira. É uma espada curta que dava ao soldado maior habilidade de luta. Não era aquela espadão, era uma espada mais curta que era mais fácil o manuseio. A ideia que Paulo traz aqui é que eu e você devemos ser hábeis em manusear a palavra de Deus. Foi justamente essa recomendação que Paulo dá a Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,15. Manusear bem a palavra da verdade. Somente o manuseio correto, e habilidoso da palavra de Deus é que o crente conseguirá vencer os inimigos da sua alma. Se a palavra de Deus não estiver empunhada em nossos corações, né, será semelhante à espada na bainha. O que adianta eu estou lá na guerra e a espada está aqui na bainha do lado, eu não tiro ela daqui. Versículo 18, Paulo usa alguns adjetivos, né? Todos, as expressões aqui, né, em relação à oração. Então, a palavra de Deus deve ser com toda súplica, em todo tempo, por todos. Né? Então, olha que coisa fantástica aqui. A palavra de Deus, ela precisa ser compreendida. Ela precisa ser lida. Ela precisa ser guardada no coração. E ela tem que ser usada nesses tempos de dificuldade. Né? Uma coisa interessante, irmãos, é que Paulo usa aqui a questão da oração. É a palavra, eu já falei aqui de um avião o avião não voa com uma asa só. O avião voa com duas asas. É par, é palavra, é Bíblia e a oração. E Paulo fala assim que a oração deve ser com toda súplica, em todo o tempo, por todos os irmãos. Então, mais uma vez, aqui a gente ressalta a coletividade, o amor cristão uns pelos outros. Né? Então, o apóstolo Paulo aqui nos versículos 19 e 20, dá àqueles irmãos a oportunidade de colocarem em prática toda oração, orando em todo o tempo, por ele, que era um homem de Deus, e por todos do povo de Deus também. A oração de intercessão, o amor me faz orar pelo outro. Isso também é arma de guerra e arma de batalha. Né? Paulo estava preso, não podia sair. Nós estamos meio que presos também, né? Isolados, né? Um tempo de isolamento, todo cuidado possível. Mas isso não nos impede de orarmos, de abençoarmos, de estendermos a mão. Paulo estava preso dentro da cadeia e ali ele pregava o Evangelho. Paulo estava preso, mas o Evangelho não estava. Paulo estava preso, mas o amor não estava. Nós podemos estar, de certa forma, um pouco isolados no momento, não podemos nos abraçar, não podemos estender, né, um aperto de mão. Eu encontro as pessoas já vêm estendendo a mão, eu falo, não. Aí eu vou lá e brigo, dou um cumprimento com o pé. Não podemos, mas nós podemos estender o amor através de atitude, gente. De atitudes, isso também é guerra. Nós teremos domingo arrecadação de alimentos, é uma maneira de entrarmos na guerra.
de vencermos a nós mesmos, de doarmos aquilo que temos, de irmos além, né? Porque tem gente que precisa. Então, se eu posso, olha, irmão, isso aqui é uma batalha espiritual. Dizem que das últimas coisas a se converter na vida de uma pessoa, não é a mente, não é o coração, não são os olhos, não são as mãos. A última coisa a se converter na vida das pessoas é o bolso. Jesus chama o dinheiro, de um amor ao dinheiro, o dinheiro como um Deus. Ou você serve a Deus ou serve o dinheiro, a mamon. Ele coloca o Deus como o dinheiro como um Deus. É uma guerra vencer isso. É uma guerra abrir mão em favor do outro. O que é que Jesus disse? Ele falou, vinde benditos de meu Pai, para a herança que eu vos prometi. Né? Eu tive fome e vocês me deram de comer. Mas quando a gente fez isso, quando a gente estende a mão, é o momento de entrarmos em batalha. A igreja precisa mostrar para que ela veio, para que nós estamos aqui. Não é só para cultuarmos lá na igreja, que faz falta sim, é gostoso, é uma maravilha. Mas é muito mais do que isso. O amor, ele se manifesta com atitudes. Então eu quero desafiar a igreja, desafiar você, meu irmão, para a gente ter atitudes. Paulo está aqui, ó. Eu quero que vocês orem com toda a súplica por todo o povo de Deus. O estender a mão, né? O estender o joelho no chão para orar, para abençoar. Mas eu quero aqui que a gente entre numa batalha. Isso aqui também é batalha espiritual. Porque se eu ver o outro passando necessidade e não estendo a mão, o que está acontecendo comigo, gente? Que batalha espiritual é essa? Eu posso expulsar demônio, eu posso, né, pregar esbravejando, né, e chorar, pular, saltar. Mas o outro não pode passar fome perto de mim. O outro não pode passar necessidade. Ah, nossa cidade, graças a Deus, é uma cidade muito carinhosa, muito caridosa, muito bondosa. Né? Ninguém passa fome aqui. Eu também creio que ninguém passa fome. Mas às vezes tem pessoas passando necessidade. E nós podemos fazer, ir além. Então se você pode fazer mais, faça. Vá além. Né? Tire lá do seu para alimentar aquele que não tem. Então domingo a gente vai fazer isso. Domingo, irmãos, eu confesso para vocês, hein? Daqui faz parte da mensagem também. Domingo, estou lançando um desafio aí da gente fazer um drive-thru, vai ter uma equipe recebendo alimento, e eu estou aqui em batalha interna. Meu Deus, será que vai? Será que vai dar certo? Será que o povo que está me ouvindo, será que o povo que está me vendo vai me chamar, vai achar de chato? Pastor só pede. Pastor, não é só pede. Eu peço para aquele que tem. Quem não tem que ser ajudado. Se você não tem, você vai entrar em contato comigo pedindo ajuda. Não precisa ter vergonha com isso não, nem receio. A gente está aqui para isso. Agora, se eu tenho, eu vou dar. Eu vou ajudar. Eu vou estender a mão. E com muito mais. Então, é batalha. É o amor cristão que Paulo está dizendo aqui. Paulo estava preso. Ele não podia visitar os irmãos. Ele não podia, né, abraçar os irmãos. Mas ele podia orar, ele podia estender, ele podia desafiar as pessoas. Ele podia, né, levar as pessoas a praticarem o amor cristão. Isso é usar a espada do Espírito. Porque Jesus falou, eu estive preso, vocês me visitaram. Eu estive nu, vocês me vestiram. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Mas quando nós fizemos isso, Senhor? Quando deste aos meus pequenininhos. Quando fizeste para aquele que precisa. Então é isso que a gente quer fazer. Domingo a gente vai estar lá, na igreja, desde as 9 da manhã. Domingo a escola dominical vai ser diferente. Vou fazer uma live de lá. Vai ter uma equipe lá. Então, é batalha. Isso também é batalha espiritual, gente. Não adianta, me entenda o que eu vou dizer. Não adianta eu ir nos 4 cantos da cidade, amarrar tudo quanto é inferno, expulsar tudo quanto é diabo, né? E sair de lá, oração poderosa. Mas se eu não estender a mão, as duas coisas caminham assim. Eu oro, batalha espiritual, intercedo, creio, né? Expulso o que é preciso ser expulso. Mas a maior manifestação de batalha espiritual está na atitude
na atitude do amor. A palavra de Deus é a espada do Espírito. E a palavra de Deus nos motiva a estender a mão. Nos motiva a estender a mão. Então, para a gente vencer, para eu terminar, eu me empolguei aqui e fui, né? Mas para eu vencer essa batalha espiritual, eu preciso de duas coisas. Primeiro, ser obediente a Deus. A obediência a Deus na vida do cristão é fundamental. Deus não procura homens fortes, Deus procura homens e mulheres obedientes. Devemos ser obedientes a Deus, e com relação à guerra em que estamos, devemos obedecer a Deus, sua ordem de nos revestirmos da sua armadura. Precisamos também ser obedientes a Deus nas tarefas que Ele nos manda executar. Pregar o Evangelho, é isso que a gente está fazendo aqui. Orar um pelo outro, estender a mão pelo outro, ajudar quem precisa, né? Amar, perdoar e por aí vai. E aí, para terminar, só venceremos a batalha revestidos da armadura de Deus, mas quando a gente é dependente de Deus. Irmãos, essa pandemia, esse vírus veio para nos mostrar que eu e você pode não gostar que eu vou falar, mas eu vou falar. Nós não somos nada, somos pó, gente. Nós somos ultra, mega, super dependentes de Deus. 2 Coríntios 10, 4, Paulo diz assim: porque as armas da nossa milícia, da nossa batalha, elas são o quê? Não são carnais, e sim poderosas em Deus. Não devemos lutar com as nossas forças, mas devemos fazer o quê? Lutar com as armas de Deus. Gente, vou colocar um cabinho aqui porque a bateria, tá? Dá licença. Cadê? Pronto, coloquei. Presta atenção numa coisa. Não devemos lutar com as nossas forças. Devemos lutar com as armas de Deus, com a verdade, com a justiça, com a paz, com a fé, com a salvação e com a sua palavra. Quem nessa luta quiser usar as próprias armas já está derrotado. A nossa dependência do poder de Deus não somente nos dá a garantia de vencermos, como acima de tudo glorifica a Deus como o Senhor soberano em nossas vidas. Então, sermos obedientes, sermos totalmente dependentes de Deus e sermos confiantes nas suas promessas. Quem depende de Deus é porque tem confiança nele. A Bíblia diz em Romanos, vou até fechar a Bíblia para terminar, Romanos 8, 37, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em 2 Coríntios 3, 5, nós lemos, a nossa suficiência, ela vem de Deus. Confiarmos plenamente em Deus nos livra da ansiedade, porque tudo está sob o controle de Deus. Se estivermos passando por lutas, nós temos a garantia da sua paz em nosso coração. Se estivermos sendo atacados por flechas inflamadas do diabo, nós temos a fé que ele nos dá, com a qual a gente pode apagar esses dardos. Enfim, a promessa de Deus para nós, ela é rica, ela é abrangente, ela é eterna. O que Deus quer que você faça? Que você fique firme e confiante nele, quando os inimigos lhe atacarem, para que você possa vencer todas as lutas, permanecer inabalável depois dessas lutas, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus por isso. É isso. Com a armadura de Deus, vencemos sempre. Com a armadura de Deus, vencemos sempre. Coloque aí, hashtag, né, Jogo da Velha. Com a armadura de Deus, vencemos sempre. Tá bom? Deixa eu escrever aqui também, né? Ó, hashtag, com a armadura de Deus, vencemos sempre. Isso aí, ó. Acabei de colocar aí, ó. Com a armadura de Deus, vencemos sempre. Tá ok? É isso aí, gente. Com a armadura de Deus, vencemos sempre. Deus está conosco, meu povo. Desculpe eu dar uma risada aqui. Eu acho que algum deve pensar, esse pastor acho que não bate bem na cabeça, não. Porque o jeito que ele fala, irmãos, primeiro que é meu jeito. É o sangue italiano que fala mais alto. Segundo,
Eu acredito naquilo que eu falo. Eu acredito naquilo que eu falo. Acredito sim naquilo que eu falo. Eu poderia ser, porque é meu jeito de falar. Tem pastores amigos que falam tranquilo. Trabalhei com o pastor Jaime Jorge, que falava manso, mas sempre acreditou naquilo que ele falava. O meu jeito de demonstrar que eu acredito é desse jeito. É falando dessa forma. Deus está conosco. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, pelo que não temeremos. Leia o Salmo 46, lição de casa para você. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Que saudade de estar na igreja e dizer amém, gente. O povo responde amém. Mas coloque aí, hashtag, com a armadura de Deus, vencendo sempre em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Vai escrevendo aí, eu vou orar e já vou finalizar. Deus, em nome de Jesus, nós precisamos da tua armadura. Essa batalha só venceremos com as tuas armas. As nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais e elas são poderosas em ti. Pai, em nome de Jesus, nos reveste com a tua armadura. Coloque em nosso coração um desejo de buscar essas armas, de buscar as armas de proteção e arma de ataque no sentido espiritual. Guarda o teu povo, prepara o teu povo para essa batalha, que nenhum se perca, que nenhum deixe de usar nenhum item dessa armadura. Guarda-nos desse dia mal, para que possamos vencer e ficarmos e permanecermos inabaláveis na nossa fé. Que ninguém que esteja me ouvindo e vendo se perca na caminhada, mas que todos nós possamos nos fortalecer em Deus. Fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder, é o que diz tua palavra. Abençoe todos nós, em nome de Jesus. Abençoe nesse tempo difícil. Abençoe, Senhor, cada casa, cada lar, que tenha a tua proteção. Que a proteção do Senhor esteja em cada casa, em cada casal, em cada família, nos filhos, e que seja um tempo de bênção, de crescimento também. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, né? Vamos aqui, gente, deixa eu mandar aqui um alô, né? O pessoal, pastor, olha a caneca, gente. Ó, olha que coisinha linda. Essa caneca aqui, quando eu morava em Alpinópolis, né? Da escola IEPUC, na Maria Clara, bem pequenininha, né? Aqui é uma caneca pelo Dia das Mães, ó, né? Aqui, ó, olha o nome da Damaris ali, ó. A caneca Maria Clara fez. Esse aqui é um desenho que a Maria Clara fez, ó. Né, os desenhos que ela fez na época, bem pequenininha, e ela deu para Damaris. Ela falou hoje, pai, o senhor não usa a minha caneca, pai, vocês não usam. Aí eu resolvi pegar a canequinha dela. Eu tenho a minha Dia dos Pais, eu vou usar ela amanhã, tá bom? Olha que bacana. Vou até tomar uma aguinha aqui. Vamos lá, deixa eu mandar um recadinho, um alôzinho aqui para quem entrou, né? Deixa eu ver aqui. Fernando Oliveira. Pastor Roberto Olegário, Deus abençoe, lá de Santa Catarina, né? Como é que é o nome da cidade aí, pastor? Esqueci, né? Esqueci mesmo. Deus abençoe, manda um recadinho para dizer aí. Então, pastor Roberto Olegário, Fernando, Edenilce, Kese, Greide Daniel, Elton Rodrigues, né? Berenice, Mirovaldo, Jéssica, vamos lá, Neuza Maria, né? Léo e Nilda também, Deus abençoe muito a vida de vocês. Elton, Zé Carlos Crenilza, Francisca Melo, Marlina Oliveira, né? Juliana Santos, Deus abençoe também, nossa presbítera. Léo, já falei. Meire Roberto, sempre ligadinho aqui. Oséias, né? O homem dos cabos, Deus abençoe, Oséias. Mozart, estou aqui, isso aí, Mozart. Claudineia, Deus abençoe também. Hamilton, tá lá com Esli, né? Com a Leia. Maria, nossa Mary Jo, Deus abençoe, né? Muita gente aqui ligadinho, glória a Deus por isso. Capão Alto, na Serra Catarinense, oh meu Deus do céu, né? Serra Catarinense, Deus abençoe, pastor Roberto Olegário, esposo, um abração na esposa, na Esther, Deus abençoe também. Quem sabe um dia, passando tudo isso, vocês não vêm aqui em Minas nos visitar, né? Juliana, Gilmara, Ana Júlia, Mariana, Gabriela, Lázaro, Antônio Pedro, ó a turma lá, hein, né? Graças a Deus por essa turma. Fernando Oliveira, Deus abençoe, pastor. Glória a Deus, irmãos, pela vida de cada um. Irmãos, para eu terminar, né?
Por isso que eu tenho que ter água aqui, porque eu falo demais. Para eu terminar, eu já orei, só vou dar 2 avisos. Sexta-feira, a nossa live vai ser às 20 horas. Vai ser uma live só de louvor e adoração. Eu sei que vai ter a live aí do Fernandinho, né? Mas primeiro é a nossa. O Fernandinho você vê depois. Primeiro é a nossa live aqui. E na live de sexta-feira de louvor e adoração, o que vai acontecer? Nós vamos desafiar o povo a doar. Doar alimento, né? Arroz, feijão, óleo, macarrão, cesta completa, kit de material de limpeza, sabão em pó, sabão em barra, né? Creme dental, sabonete, detergente. Irmão, coloque a mão no bolso aí, irmão. Vai lá na sua compra que você fez, tire lá. E quem tem condições, gente, é isso que eu quero apelar. Quem tem condições, né? Se Deus aí está sustentando você, eu queria te chamar. Eu não tenho medo de pegar o vídeo, editar, olha lá, pastor Pitão, eu não estou pedindo para mim. Não estou pedindo para mim. Tá? Não tenho medo de falar aqui, de me expor, não. Não tenho medo aqui de dar cara a tapa. De falar, nós queremos ajudar famílias. Porque o mês de abril, o mês de maio, depois mês de junho, graças a Deus começa a melhorar. Porque aí vem a panha do café, já está começando, mas até lá a gente precisa ajudar pessoas. Por exemplo, né, nós queremos ajudar o nosso asilo, que está precisando de ajuda, né, que está precisando da sociedade, e nós vamos ajudar. Então, o meu desejo é que a gente levante uma grande quantidade de alimentos para a gente também ajudar o nosso asilo. Porque não é porque nós temos irmãos, o irmão Vital está lá, é bem cuidado, bem tratado, né? Não só ele, todo mundo que está lá. Então a gente quer ajudar. Então eu queria que você doasse, meu irmão. Doasse mesmo, né? Então, quem puder, eu quero desafiar os irmãos. Sexta-feira, irmão, vou fazer umas loucuras, hein? Aí, ou o conselho que manda internar esse pastor, né? Eu quero desafiar as pessoas. Quem tem condições de doar uma cesta completa, eu não sei se alguém pode me falar o valor de uma cesta aí, por base, gente. Oséias, Daniel, você tem uma ideia aí? Você tem vários valores, né? Mas um valor intermediário de uma cesta básica aí. Vamos fazer isso, gente. Quem aí tem condições de doar mais de uma, R$2.000 de cesta, né? Eu não quero dinheiro, eu quero alimento. Né? Cesta básica, comida, né? Eu quero sabão em pó, gente, o povo em casa, com um monte de criança, tá? Roupa suja, tem que lavar mais vezes, detergente, sabão em pó, creme dental, né? E tudo vai gastando, sabonete, né? Que acaba tomando mais de um banho por dia, fazer o quê, né? Você está desanimado, toma um banho e anima. Então, vamos lá, sexta-feira nossa live, domingo, a partir das 9 da manhã, vou mandar o rapazinho fazer o cartaz para mim, a partir das 9 da manhã, drive-thru, vai ter uma equipe lá na igreja, quem puder, vai ser muito bonito fazer isso, passa lá de carro, né, abre o porta-mala e nós vamos lá e descarregamos. Pastor, eu só posso doar um pacotinho de miojo, 2 pacotes de miojo, mas se você puder doar a caixa de miojo, doe a caixa de miojo. Eu também estou me comprometendo, pode ficar tranquilo. O pastor só fala, não, o povo me conhece, tá? Pode deixar, fica tranquilo. Eu não quero ficar garganteando, eu não preciso disso não. Amém, irmão? Tá bom? Abraço aos amados, desejamos que venham aqui nos trazer uma palavra abençoada como esta. Será um privilégio ter conosco um pastor abençoado assim. Pastor Roberto, na próxima aí do Rio Grande do Sul, quem sabe eu vou de carro, passo aí em Santa Catarina, te vejo, te dou um abraço e mais um dia vocês vêm aqui ministrar também pra gente aqui, tá bom? Queridos, fiquem com Deus. Deus nos abençoe, não reparem meu jeitão de falar, né? É assim, meu jeito é assim, mas eu quero que a gente faça um grande trabalho para Deus. Beijo no coração, fique com Deus e amanhã nós estaremos de volta. Domingo, 18 horas, temos a nossa Santa Ceia. Então, os membros da igreja, deixe preparado o pão, né? Eu vou gravar um vídeo depois explicando, o pão, o suco de uva, pode ser qualquer tipo de suco, nós vamos ministrar a ceia, aí você vai ministrar para a sua família. Fique com Deus, até mais, se Deus quiser.